Então, gente, boa noite. Sejam bem-vindos mais uma vez ao Jornal Bombinense. E eu queria falar com vocês hoje, né, ter uma conversa assim bem informal, porque eu tenho algumas pessoas que têm me chamado no privado, né, e me feito algumas perguntas, até na rua mesmo, né? Pessoas que estão passando a me conhecer agora e estão me fazendo algumas perguntas em relação a posicionamento político, imparcialidade. E eu acho engraçado, assim, certas perguntas, até que são difíceis de a gente responder, né? Primeiramente, eu vou me apresentar, assim, para vocês um pouco, dizer um pouquinho sobre mim, assim, bem rápido, né? Eu sou carioca, eu já disse isso em outro vídeo, né? Eu tenho 2 filhos, sou casado, né? Me mudei para essa cidade de Bombinhas aqui vou fazer 4 anos em outubro. E eu tenho meus princípios, né? Como qualquer um, né? A gente tem os nossos princípios, né? E a gente começa a ter esses princípios durante a vida, né? Conforme a gente vai montando a nossa personalidade, né? A família traz muito isso, né? Os meus pais me trouxeram muito esses princípios que eu hoje guardo para mim e tento transmitir para os meus filhos, né? Eu tenho muito pequenininho agora, que tem 4 anos, vai fazer 5, e tenho que acabou de fazer 16. Então, esse 16 a gente já bate um papo mais aberto, a gente está sempre conversando. E para mim a família é muito importante. Para mim a família é algo assim indispensável para mim, né? Indispensável. Eu não sei o que eu seria sem minha família, né? Sem meus filhos, sem minha família, porque eu sou um cara muito caseiro, muito família, assim, né? Então, mas as pessoas falam assim, olha, pô, cara, mas você tem essa ideia toda de, né, jornalismo, você conversa, você pergunta, mas você tem que ser imparcial, porque você é imparcial, você... Assim, como é que a gente vai falar de imparcialidade, né? A minha área de estudo é história, política, teologia, sociologia e filosofia. Então, esses assuntos, se a gente ficar conversando sobre esse assunto, eu fico conversando uma semana direto. Eu sou um cara que gosta muito de bater papo, conversar, né? Dialogar. Eu gosto de escutar muito as pessoas, principalmente os mais velhos. Eu sempre falo com os cabeças brancas que eu falo, né? Olha, vocês, eu tenho que escutar vocês porque a experiência para mim conta muito. Então, o que acontece? O que eu venho trazer para vocês aqui? Talvez alguns até vão ficar surpresos com o que eu vou falar, mas isso não deveria ser surpresa para ninguém. A primeira coisa é que todo mundo tem um posicionamento político. Todo ser é um ser político, né? A partir do momento que você arruma um emprego e passa a trabalhar numa empresa, você tem que ser político, né? Você tem que saber negociar, você tem que saber dialogar, você tem que saber dividir. E isso faz parte da política. Dentro da tua casa, você é um ser político. Você vai tentar negociar, né? Até questões dentro da casa, né? Coisas que você tem que fazer. Um lava a louça, o outro limpa a casa, né? Com os filhos você também negocia. Esse ano não dá para dar o presente tal, esse ano está mais apertado, né? Então você está sempre negociando, você está sempre politizando. Então, quando a pessoa te cobra uma imparcialidade, isso é impossível. Ainda mais para alguém que gosta muito do assunto. Então, primeiramente, eu não sou imparcial. Não me façam mais essa pergunta. Já está respondida, tá? Eu não sou imparcial, né? Eu creio assim, se a pessoa tem um lado, eu creio assim, se a pessoa escolhe um lado, né, de uma pessoa, vamos dizer assim, eu já vejo que a vida fica mais complicada para ela quando ela defende uma pessoa. Porque as pessoas erram. E quando as pessoas erram, elas te decepcionam. Então, eu acho que você ser imparcial, né, é impossível. Mas a minha parcialidade, ela está relacionada a princípios.
ideias, né? Por exemplo, eu defendo algumas ideias. E dentro dessas ideias é que as pessoas que se adaptam a essas ideias vão ser as pessoas que eu vou apoiar, vamos dizer assim, pelo menos durante aquele período, politicamente. Como que eu posso explicar isso? Por exemplo, eu tenho princípios, eu sou cristão, né? Eu, na questão política, estou mais próximo de um conservador, né? Das ideias conservadoras. Então, eu me enquadro em algumas questões do conservadorismo, mas nem em todas, né? Eu não posso dizer que eu sou totalmente conservador. Em algumas questões políticas eu sou liberal, né? Mas, por exemplo, a questão da família, né? A preservação do núcleo familiar, eu defendo, eu creio dessa maneira, né? Eu defendo a liberdade da religião, apesar de ter uma religião, né? Eu sou cristão e tenho uma denominação mais para um lado, né? do protestantismo, mas eu defendo muito a liberdade de expressão e de religião, né? Na questão do conservadorismo, eu também creio, né, que antes de tomar uma posição mais drástica em relação à política, a gente deve analisar muito e a prioridade é sempre conservar o que já tem, né? Então isso é a parte do conservadorismo, uma das partes que eu creio, né? E na questão econômica eu sou mais liberal, né? Eu creio no Estado menor, num Estado mais enxuto, numa menor intervenção do Estado nas relações comerciais, nas relações sociais. Então eu sou mais liberal no aspecto econômico, né? Então as pessoas falam, pô, cara, você vai ser imparcial. Ninguém é imparcial. Então o que acontece é o seguinte, quando a gente tem princípios, quando a gente tem alguns princípios, não tem como a gente ser imparcial. Então sempre quando eu vou conversar com alguém ou entrevistar alguém, eu sou um ser político, não tem como fugir disso. Ou você acha que você pega qualquer entrevistador aí da televisão, qualquer pessoa, a gente pode falar aí nomes públicos aí, você vai falar do Datena, ele tem uma posição política. Você vai falar do William Bonner, tem uma posição política, todos eles têm. Agora, alguns vão tentar esconder mais isso, e outros não. Outros não têm essa preocupação. Por exemplo, se você vê o Alexandre Garcia, ele tem uma posição política ele deixa bem à amostra, porque ele já tem uma certa idade, uma certa sabedoria, então ele fica mais à vontade para expor esse posicionamento dele político. Isso não tem nada de mais, né? Eu acho isso legal, eu acho que isso é uma forma até mais legítima de fazer as coisas e que as pessoas vão entender logo o que você é, onde você quer chegar, né? Também. Então, eu acho engraçado, assim, as pessoas falarem, não, cara, você tem que ser imparcial. Não tem como ser imparcial. Não tem como. Então, quando você lidar com uma situação de injustiça, você vai ser imparcial? Não, eu não vou ser imparcial. Quando eu vejo uma injustiça, eu sou parcial. Porque eu odeio injustiça. Então não tem como. Então quando eu vou lidar com uma questão de transparência, né, eu defendo a transparência, eu defendo o diálogo. Então quando eu vejo que algumas pessoas ou alguma situação tem dificuldade de diálogo, por exemplo, China, Estados Unidos, a dificuldade que eles têm de diálogo, eu acho isso horrível, porque eu defendo o diálogo. Então para mim, quem não consegue dialogar é uma pessoa que ainda tem que caminhar mais um pouquinho, porque eu acho que é uma pessoa mais atrasada, porque o diálogo é uma coisa tão boa, né? É tão bom dialogar, conversar, aprender, trocar, né? Então, a questão também de coisas que a gente defende, que eu defendo, né? No sentido de não defender, mas no sentido de pensar, é a questão da burocracia que a gente tem aqui no Brasil. Eu sou uma pessoa que acredito muito na desburocratização das coisas, né? Tornar as coisas mais fáceis, ou vamos dizer assim, flexibilidade, né? Eu creio que politicamente a gente tem que ser muito flexível, né? No sentido de facilitar as coisas, ao invés de complicar as coisas. Então, é mais um posicionamento que eu tenho. Então, assim, essas coisas vão levando a gente, né?
Eu sou extremamente contra a corrupção, né? Isso aí, para mim, é o cúmulo, né? E sou uma pessoa que tem uma preocupação grande com as minorias, com as classes assim menos abastadas, né? Claro que todo mundo está dentro de um contexto e não significa que a pessoa mais pobre é mais necessitada do que o mais rico, porque a gente tem pessoas aí mais ricas que são muito mais necessitadas do que as mais pobres, né? No sentido geral da vida. Você vê pessoas aí riquíssimas aí sendo presas, sendo humilhadas aí politicamente, porque fizeram um monte de besteira, roubaram o Estado, né? Grandes políticos aí. Para mim, essas pessoas são muito mais pobres do que os que de fato faltam o dinheiro, né? Então, eu acho que o dinheiro é uma questão muito complexa. E eu acho que o dinheiro ele tem que ser uma coisa secundária na nossa vida, não pode ser uma coisa primária. Eu acho que a gente tem que ter o domínio sobre ele, não ele o domínio sobre nós. E esse é um dos maiores problemas hoje, né? Então, essa questão de imparcialidade é impossível. Então, eu quero dizer para vocês que quando vocês observarem eu tomando às vezes alguma posição em relação a alguma coisa, você pode ter certeza que eu não sou imparcial. Eu sou parcial, tá? Eu tenho meus posicionamentos e defendo isso. Esse é o primeiro ponto, né? Que eu queria falar com vocês era esse. O outro ponto é em relação às questões, né, políticas, as minhas posições políticas em relação a pretensões. Por exemplo, eu não tenho partido político nenhum, tá? Não tenho pretensão nenhuma política, tá? Não sou candidato a nada, não sou candidato a vereador, não sou candidato a prefeito, não sou candidato a deputado, não sou candidato a nada, tá? Não tenho partido político e não pretendo ter, não acho que é uma coisa tão legal para o meu estilo de vida. Eu acho que cada um tem uma função na sociedade e cada pessoa é diferente da outra. Então eu creio que para alguns, algumas coisas servem. E para outros, essas mesmas coisas que servem para um não servem para outros. Então eu não me vejo como uma pessoa política, apesar de gostar do debate, de debater bastante, mas eu vejo muita dificuldade nessa questão da política em si, de ser um agente político, né? Apesar de que todos nós somos agentes políticos, mas não tenho pretensões, né, de questão política. Então, as pessoas vão falar, mas por que você tem um jornal, então, de opinião? De opinião porque eu gosto de debate, eu gosto de conversar, eu gosto de conhecer as pessoas, eu gosto da transparência, eu gosto de ajudar pessoas. Então, eu acredito que com o jornal a gente pode dar voz a algumas pessoas, né? A gente pode criar uma área de debate, uma área de diálogo maior, né? E o mais importante é prestar um serviço à comunidade. Para mim isso é mais importante, né? Eu acho a igreja muito importante na comunidade, porque a igreja ela traz a comunhão, ela traz né, a união das pessoas, uma crença, uma fé, né? Algumas pessoas que já me conhecem há um tempo, já viram alguns vídeos meus falando sobre o Evangelho e trazendo palavras de esperança e fé aí, né? Eu já participei de algumas igrejas por um tempo bem prolongado. Eu fiz trabalhos em algumas igrejas, em comunidades, na minha cidade natal, que é o Rio de Janeiro. Então, essa é a minha posição, né? E quero deixar claro que eu não tenho pretensão nenhuma. Logicamente, as pretensões que eu tenho são as que eu já tenho mostrado, né? Que é dialogar, conversar, tentar abrir as portas, né? Abrir portas, criar campo de diálogo, de conversa. Então, dificilmente eu vou fugir de uma conversa, mas também tenho uma posição que eu acho que é muito complicado a gente também entrar num debate onde você sabe que você não vai conseguir ter nenhum tipo de êxito sobre a pessoa, ou você também não vai receber nenhum tipo de algo que venha acrescentar na tua vida. Então, às vezes é ruim, por exemplo, o que eu estou querendo dizer?
você pegar uma pessoa que está ali preparada, já posicionada para te xingar, para te denegrir. Então, eu vou dar um conselho para muita gente aí, né? Quem sou eu para dar conselho, mas pelo menos eu penso assim, talvez sirva para alguém, né? Nunca entre numa discussão, num debate, né? O melhor é tentar não entrar, né? Mas quando quiser entrar ou for necessário, espera sempre mais um dia. Reflete muito sobre o assunto antes de tomar uma posição. Reflete muito em todas as possibilidades antes de tomar uma posição e ser levado, às vezes, até pelo campo emotivo, que pelo menos 90% das vezes você erra quando você segue o teu coração, o teu instinto, porque por muitas vezes você está cego e não consegue olhar todas as posições de todos os ângulos. Então, quando você para, dorme, acorda no dia seguinte, a tua mente já está diferente. Aquela paixão, ela já passou. Então, você vai poder observar com mais calma e, se for possível, conversar com pessoas de sua confiança mesmo, pessoas assim, bem próximas que você sabe que vão querer te ajudar e pessoas com mais experiência. Então, antes de tomar uma posição, entrar num debate, entrar numa briga, numa discussão, não no sentido de briga, de luta, ou de bateção de boca, mas no sentido de dialogar, de debater alguma questão, às vezes até política, né? Pensa direitinho e quem fica quieto, às vezes fala muita coisa. É bom vocês refletirem sobre isso também. Quem fica quieto, às vezes fala muita coisa. Então, eu acho que o que a gente pode fazer é, quando a gente abrir a nossa boca, realmente vamos dizer assim, ser um canal de positividade, um canal de soma, de agregação, né, de fusão de alguma coisa. E não entrar num debate só para sair com a razão. Não tem muito sentido isso, né? Então, essa é um pouquinho do meu pensamento, né? Eu queria passar para vocês, assim, porque tem pessoas que têm me procurado muito no privado e têm, assim, falado, elogiando o trabalho que a gente tem feito, elogiando, né, o jornal, a posição que a gente tem tomado, o canal que a gente está abrindo, né? E queria dizer que eu não sou imparcial. Para aqueles que também me criticam, até tem uns comentários que as pessoas às vezes falam: ah, mas esse jornal tem que ser imparcial. Eu vou falar, não tem como ser imparcial, né? Você imagina se a gente for imparcial com tudo? Você não muda nada se você for imparcial, né? Tudo continua do mesmo jeito. Então não existe essa possibilidade. Isso é uma ignorância, uma burrice, né? Todo mundo tem uma parte. E é interessante, vou dar um exemplo aqui para finalizar, sobre uma pessoa que, assim, eu às vezes vejo o programa dele, que é o Danilo Gentili, as entrevistas que ele faz, e ele é uma pessoa que parece ser uma pessoa, assim, um jovem bem sábio, né? Lógico que ele tem um posicionamento político, né? Mas se você perceber, ele não se posiciona nunca. Sabe por quê? Porque o objetivo dele não é a política. Então, uma vez ele estava dando uma entrevista, não sei se ele estava falando numa live que ele estava fazendo, ele fala: cara, eu não vou chamar pessoas aqui para discutir política ou para expor questões políticas, né? Mas eu entrevisto políticos. Então, quando ele vai entrevistar um político, ele não vai na questão política, ele vai mais na questão pessoal do cara. Por exemplo, ele já entrevistou o Bolsonaro, fez várias brincadeiras, falou: pô, cara, tu é durão, tu é assim, tu é assado e tal. Aí quando começa a correr muito pro lado político, ele vai lá e pum, corta, muda de assunto. Ele sempre vai pro lado da brincadeira, da comédia. E porque eu acho interessante isso, porque exatamente esse é o objetivo. Essa é a posição dele, né? Ele tá ali para fazer, para entrevistar. Ele é um canal de entretenimento. Ele não é um canal de política, entendeu? Então isso é interessante, mas no meu caso não é verdade, porque o nosso canal é um canal de opinião e de política, né? Então a gente
de certa forma, se posiciona, porque a gente está discutindo política, então como não vai se posicionar de certa maneira? Então eu queria abrir esse diálogo aqui, abrir mais essa porta, abrir esse leque desse canal, desse jornal, para dizer que vocês vão começar a ver, observar cada vez mais que nós vamos conversar com as pessoas e nós vamos conversar e perguntar e tentar dialogar nesse sentido de tentar extrair das pessoas esse posicionamento político, essa questão de como as pessoas veem, né, a sociedade, de como elas se posicionam diante das situações. Então isso vai ser comum, nada de alarmante, nada que vai ser como que eu posso dizer, uma discussão, uma briga, não, mas um debate no sentido de conversar, de falar, pô, mas você não acha que isso pode ser assim? Você não acha que isso pode ser assado? Né? E sempre, eu acho que o mínimo para se debater é educação, respeito, né? Às vezes eu vejo uns comentários que as pessoas assim nem veem um vídeo, vão lá e comentam, não, que já é isso, pelo título ela já vai lá e comenta, não sabe nem do que se trata. E eu vou dizer assim, aí não tem condição realmente de você até responder uma pessoa dessa. Então muita gente eu nem respondo, porque assim, tento o máximo possível não excluir nenhum tipo de comentário, mas quando é uma coisa muito agressiva a gente tem que excluir, porque baixa o nível do negócio e você até abre possibilidade para outros fazerem a mesma coisa. Então quando o nível é muito baixo eu tenho que excluir os comentários. Faço isso até para uma forma de preservar os outros que estão comentando também o assunto. Isso é uma questão ética, né? Mas em relação a isso tudo, era isso que eu queria falar mais ou menos, que ninguém é imparcial. Então, que fique essa mensagem para você, que fique essa reflexão. E esteja à vontade para me criticar também, para falar, olha, pô, cara, você não pode, você tem que ser imparcial. Ou então, trazer até um outro tipo de reflexão, é bem-vindo falar isso, né? Pô, Marcelo, mas o que você pensa sobre isso? O que você pensa sobre aquilo? Né? Eu espero, assim, poder criar um espaço. Eu vou até já, de repente, falar alguma coisa aqui, antecipar alguma coisa. Eu queria criar esse espaço do diálogo, esse espaço do debate, mas o debate gostoso, o debate bom, a conversa boa, de depois que a gente passar por essa pandemia, que a gente poder estar mais junto e tal, a gente vai poder estar mais perto, fazer uma roda de conversa, né? Não que tenha alguém no centro e a gente vai chegar para essa pessoa e começar a apertar ela no sentido, não. Não, uma roda de conversa onde não tem meio. Todos vão debater sobre o mesmo assunto, todo mundo vai dar uma posição e abrir esse diálogo, porque isso é gostoso de fazer, é legal, né? E eu vou dizer que os próximos passos já estão um pouco já encaminhados. A gente tem uma entrevista essa semana para fazer, duas entrevistas na verdade, bem interessantes, vocês vão gostar, né? Já está sendo pronto, já está programado, já está marcada essas duas entrevistas, uma para terça, uma para quinta. A gente está soltando uma na quarta e uma na sexta, né? Muito interessante, né? Uma pessoa política e a outra não. A outra é uma pessoa que trabalha na cidade e que serve a cidade. Então, assim, é bem legal. Vai ser muito boa essas duas conversas e eu espero que vocês gostem. A gente também vai fazer o Papo JB na semana. A gente vai pegar os assuntos que são mais interessantes, a gente deixa mais para o final da semana. E de vez em quando tiver alguma coisa muito importante, a gente pode fazer mais um vídeo aí para estar abordando um assunto que seja de grande importância. Tá bom? Eu espero que todos estejam bem, que todos estejam seguindo a regulamentação, né, da questão da Covid. Esteja em casa, se você pode ficar em casa, fique em casa. Se você pode, né, evitar de ir em certos lugares, evite, né, aglomerações, evite, né, o contato com pessoas, até amigos mesmo, o que for necessário para fazer para se preservar e preservar a sua família, tá? E espero que vocês estejam gostando desse novo trabalho que a gente tem feito aqui na cidade. Espero que a gente possa expandir esse trabalho
mais para frente, mas eu acho que ainda tem muita coisa para fazer aqui na cidade em relação a debate político, a conversa, né? Então eu tenho o objetivo de ficar concentrado por enquanto aqui só na cidade, né? Lógico, nós vamos dar notícias, né, no âmbito estadual, muitas vezes, né, porque está bem próximo e atinge a gente mais diretamente, e assuntos federais que atingem a gente bem diretamente também, como auxílio emergencial, essas questões que vêm do Senado direto para o município, as questões que estão ligadas diretamente com a vida de cada um. Então a abordagem é essa, mas estamos mais focados na questão do município. Quero falar também sobre o meu sotaque. Eu sou carioca, muitos não estão acostumados, mas não tem como falar de forma diferente. É o jeito, sempre puxa o S, né, o X, né, o R também, rato, é um R, mas faz parte, não consigo mudar. E espero que vocês estejam gostando, tá bom? Um grande abraço a todos. Eu peço que você puder se inscrever no canal no YouTube, que a gente tem Jornal Bombinense no YouTube, se inscrever na página do Facebook também, Jornal Bombinense, e se puder se inscrever no site também, jornalbombinense.com.br, né? Você vai ter essas notícias atualizadas o tempo todo, sempre, né, atualizadas, e conto com a colaboração de vocês, porque é importante que vocês estejam envolvidos com esse projeto, porque o projeto só existe por causa de vocês, né? Por causa da população, por causa das pessoas, né? O canal é feito para vocês, na verdade, né? Para servir a vocês com informações, né, relevantes. Então, assim, se você tem algo a colocar, alguma coisa que você queira se posicionar, colocar, bater um papo, as portas estão abertas, tá? A gente quer dialogar com todo tipo de comércio aqui, né? A questão do turismo, a questão dos restaurantes, a gente vai dialogar com os comerciantes da cidade e as pessoas comuns também da cidade, questões culturais, né? Pessoas que assim, alguns acham que não tem muita relevância, mas para mim não existe isso. Para mim todo mundo é relevante, todo mundo é importante, todo mundo tem uma história. E para mim todo ser humano é um universo a ser conquistado, um universo novo. Todo mundo tem uma história para contar e isso é que traz alegria, isso é que traz harmonia, isso que traz coisa boa para a gente. É conhecer as pessoas e acho que a coisa mais interessante da vida se dão no campo dos relacionamentos, no campo, né, do conhecer, né, e continuar conhecendo as pessoas, conversando com elas. Isso para mim é essencial. Tá bom, gente? Um grande abraço a todos aí. Eu espero que vocês estejam gostando do trabalho mais uma vez. Falei, repetir de novo. E vou ficar por aqui, tá bom? Grande abraço, um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite, né? Dependendo da hora que você esteja assistindo esse vídeo. Um grande abraço. Tchau, tchau.